Olá pessoal, meu nome é Caetano e esse é o nosso canal sobre questão agrária. No vídeo de hoje você vai descobrir o que é que está por trás dos incêndios na Amazônia. Em primeiro lugar, gente, quando a gente fala de incêndio na Amazônia, a gente não pode naturalizar esse grande crime ambiental que está acontecendo no Brasil, principalmente nesses últimos 2 anos. O incêndio na Amazônia começou nesses últimos 2 anos? Não, já há bastante tempo a gente vem de uma crescente de incêndios cada vez maiores na floresta amazônica. O que a gente tem nesses últimos 2 anos no governo de Jair Bolsonaro é uma clara ideia nos pecuaristas da Amazônia de que agora está tudo liberado para passar a boiada na floresta, como foi dito pelo próprio ministro do Meio Ambiente na reunião ministerial que foi gravada. Só que a gente não pode entender o incêndio na Amazônia unicamente como uma vontade do governo. Porque, na verdade, quem opera o incêndio não é o governo em si. Quem opera o incêndio é um mecanismo econômico que tem a ver com os lucros do agronegócio na Amazônia. Então, gente, precisamos entender o que é que está por trás desses incêndios e tentar entender qual é a lógica econômica que há por trás desses incêndios. Sabendo que esses incêndios não acontecem porque Deus quer, sabendo que esses incêndios não acontecem porque os índios tocam fogo na floresta, nem porque a fake news lá do cara da ONG que toca fogo na floresta. Não. Esses incêndios eles têm uma razão econômica de existir e o que a gente vai mostrar na aula de hoje é essa racionalidade econômica que há por trás desse crime ambiental que ocorre dia após dia na floresta amazônica. Então, antes dos fazendeiros incendiarem a floresta, eles vão preparar a área. Preparar como? Desmatando principalmente as madeiras nobres e vendendo a madeira, seja para o mercado internacional ou seja para o mercado nacional. Posteriormente, você tem uma época na Amazônia que é mais propícia à realização dos incêndios. E é aí que esses fazendeiros vão, às vezes até em conjunto, quanto a como aconteceu no ano passado, que eles marcaram um período no WhatsApp, o dia da queimada. Então, eles vão coletivamente agir em bloco, como uma quadrilha mesmo, para incendiar a floresta e ser mais difícil para os órgãos de fiscalização, se é que a gente ainda tem algum órgão de fiscalização federal em relação aos incêndios na Amazônia, mas atuando todos esses fazendeiros juntos, fica mais difícil de achar um responsável. Por isso que eles marcam sempre um dia em comum para todo mundo junto, toca fogo na floresta. Posteriormente a isso, é interessante que a gente entenda que ele não toca fogo na floresta porque ele é contra a floresta ou porque é um cara mau. Não, vamos tentar entender qual é a racionalidade que existe por trás do problema porque a gente não vai enfrentar esse problema sem atingir a questão econômica, tá bem? Posteriormente ao incêndio, você tem a consolidação da invasão. Ora, para pegar madeira e para incendiar, é lógico que o fazendeiro invade aquela terra, os seus capangas que vão lá cortar a madeira ou vão incendiar a floresta. Entretanto, a partir do momento que aquela área está incendiada, ele precisa consolidar aquela área. Então, ele entra com um bando armado, passa a cerca e invade aquela terra, dizendo que aquela terra é dele. O próximo passo é estabelecer o sistema de produção que está por trás do incêndio da Amazônia, que é a pecuária. Então, uma vez a área invadida, uma vez a área queimada, eles passam o capim, a braquiária e colocam o gado e se estabelece a fazenda de gado. Mas, gente, em primeiro lugar, é preciso que a gente entenda que quando a gente está falando dessa pecuária aqui, a gente não está responsabilizando todos os produtores e criadores de gado bovino do Brasil pelos incêndios da Amazônia. É somente uma fração específica desses criadores de gado que são realmente responsáveis por esses incêndios. Até mesmo porque aqui no Nordeste, se você pega o censo recente de 2017, a gente vai ver que a maior parte dos criadores de gado bovino no Nordeste são ou camponeses ou pequenos proprietários de terra.
tá? Então, agora, entretanto, a classe dos produtores rurais, elas se organizam de uma forma a defender esses criminosos, né, que invadem terra e colocam fogo na floresta, é como se fossem todos um só. Ou seja, não vamos criticar os pecuaristas que colocam fogo na floresta amazônica, porque criticar eles seria colocar em risco toda a bandeira do agronegócio. Então essas associações ruralistas, elas se unificam para defender todo crime relacionado ao latifúndio, tá? Então é importante a gente compreender também que por trás dessa lógica econômica há uma questão ideológica, não é? De que transformar toda a região Amazônia numa grande área de pastagem. É esse o projeto desses ruralistas, é esse o projeto do governo Jair Bolsonaro e é esse o projeto do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E posteriormente à consolidação do sistema produtivo, você entra com a falsificação do título de propriedade, que é um esquema que passa muitas vezes funcionários públicos, juízes, políticos locais, que são os mesmos que estão sempre se beneficiando com esse esquema de invasão da floresta amazônica, de grilagem das terras públicas e de incêndios florestais. Então, gente, dentro desse esquema, os maiores beneficiários são a elite agrária, que domina e controla o poder político e o Estado dentro da Amazônia. Em nome dessa elite agrária, dos interesses dessa fração da elite agrária brasileira, é que todo o Brasil está sendo acusado de não prestar atenção para a causa da Amazônia. E isso é uma questão muito séria, porque envolve também a nossa soberania nacional. A causa da Amazônia, ela deve ser uma causa defendida por todos os brasileiros e por todo o povo brasileiro. É muito importante que dentro dessa causa, que contemos com várias solidariedades internacionais. Mas a gente sabe, por exemplo, que a solidariedade internacional vinda do presidente da França não é solidariedade internacional. Porque, infelizmente, na história, várias invasões militares são justificadas por causas aparentemente justas. Basta ver o que aconteceu no Iraque recentemente. Os Estados Unidos, em nome da democracia, foi lá e invadiu o país. Então a gente precisa ficar atento que quando o presidente da França, que inclusive tem uma colônia no meio da Amazônia, que se chama a Guiana Francesa, fala contra a Amazônia, ele está, na verdade, de olho no nosso território. Então, gente, o povo brasileiro, ele precisa se conscientizar de duas formas. Ele precisa lutar contra os interesses dessa elite, em defesa da Amazônia, em defesa dos povos indígenas, que é um patrimônio natural do povo brasileiro, e não um patrimônio de poucos senhores de terra, invasores, grileiros e assassinos. E também precisamos estar atento de que, se o povo brasileiro não fizer alguma coisa relacionada à defesa da Amazônia, muito provavelmente vamos ter que lidar no futuro com outro tipo de defesa, que seria a defesa da soberania nacional. Nós teremos que lutar contra alguma nação estrangeira que vai invadir o Brasil por interesse econômico também, porque nenhuma guerra no mundo se faz sem um interesse econômico por trás, mas com esse discurso bonito de que vai proteger a Amazônia. Então a gente precisa estar ligado dessas duas formas. E a solidariedade internacional, ela pode ajudar muito o Brasil. Como que? Por exemplo, a maior parte dessa carne aqui, produzida na Amazônia, ela é vendida para o mercado externo. Então, o boicote à carne brasileira pode ser sim uma bandeira para coibir o governo brasileiro a, de maneira séria, proteger a floresta amazônica e proteger esses territórios que estão sendo invadidos, em que a maior parte deles são territórios dos povos indígenas. Se a gente não fizer isso, gente, a gente não vai ter floresta amazônica para contar nos próximos 20 anos, nos próximos 30 anos. A floresta amazônica não pode entrar nos livros de história. Ela precisa estar viva, precisa estar
presente, é um patrimônio de ar puro, é um patrimônio de água, é um patrimônio de riqueza natural. Então, a gente faz um apelo que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essa ideia. Durante essa semana, várias pessoas vão estar nas redes sociais durante essa manifestação em defesa da Amazônia e vamos todos juntos, enquanto povo brasileiro, defender a nossa floresta, que é nosso patrimônio, que é nossa riqueza e que é nossa natureza. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreve lá no canal e um grande abraço e até a próxima quarta-feira.